Fala galera, hoje vamos fazer um react sobre o registro que aconteceram em diversas civilizações nessa passagem de tempo que a gente tem vivido desde o início da escrita até hoje, né? Porque antes era oralmente feito isso. Então a gente vai ter vários registros aí contando nesse vídeo aí que é um react do canal Jason Rosa, o Casando Verbo, né? Infelizmente o canal foi ceifado, muitos vídeos foram tirados do ar. E meu intuito aqui é a gente só simplesmente saber esse conteúdo. Então, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me ajuda a compartilhar esses vídeos. Se você tiver alguma sugestão de vídeos ou de pauta, você bota nos comentários que eu vou estar lendo. Valeu? Vamos nessa então, vamos começar o nosso vídeo. Pessoa que não tenha ouvido falar a respeito do dilúvio universal. Este momento, considerado como sendo de reinício da história, molda os tempos atuais que, cada vez mais, se parecem com o período que antecedeu aquele momento. No Ocidente, o relato mais conhecido deste evento está descrito nas escrituras hebraicas, centralizado no personagem de Noé. Porém, outras culturas também trataram do mesmo evento, como vemos nos relatos de Utnapishtim babilônico, da Epopeia de Gilgamesh, do Ziusudra sumério, do Jima persa, do Manu indiano, do Maia Kosh-Kosh, do Bochicha colombiano, do Nanabozo de Algonquin, do grego Deucalion e Pira, do chinês Noha Kuen e do Tangaloa polinésio, etc. Porra, olha só o quanto de gente que viu o dilúvio acontecendo. Vai embora. Por aí tu vê que houve o dilúvio, né? Então vamos continuar aqui o vídeo. É interessante citarmos algumas para compreendermos que tal evento consta no imaginário dos povos de toda a Terra, mas são mais de 600 os relatos. A mais antiga lenda do dilúvio existente é a da Suméria e está contida no fragmento Eridu Gênesis Sumério, datável por seu roteiro para o século 17 a.C. A história conta como o deus Enk adverte Ziusudra, que significa ele viu a vida, em referência ao dom da imortalidade dado pelos deuses, adverte da decisão dos deuses de destruir a humanidade em um dilúvio, a passagem que descreve por que os deuses decidiram que tudo estava perdido. Tem um canal na internet que fala só sobre essa passagem aí. Se você botar Anunnakis e colocar lá o dilúvio, tem um canal na internet, um gordinho branquinho, esqueci o nome dele. Tem vários vídeos contando essa passagem aí. Na história, Enk instrui Ziusudra, também conhecido como Atrahasis, a construir um barco grande. O texto que descreve as instruções também está perdido. Depois disso, ele é deixado para repovoar a terra, como em muitas outras lendas da inundação. Após uma inundação de 7 dias, Ziudsura faz sacrifícios e prostrações a An, deus céu, e Enlil, chefe dos deuses, e recebe a vida eterna em Dilmun, o Éden sumério, por An e Enlil. Já a versão babilônica é contada da epopeia de Gilgamesh, que diz que, perto do final daquele que viu a versão profunda de Sin-Lik Unini, há referências ao grande dilúvio, no tablete 11. Esta foi uma adição tardia ao ciclo de Gilgamesh, amplamente parafraseada ou copiada textualmente da epopeia de Atrahasis. Porque um compartilhava os mesmos deuses do outro, né? É o que tá aparentando, né? Ou seja, a história é uma coisa cíclica, né? Ou seja, tinha uma civilização, eram os sumérios e depois os babilônios, eles meio que eram tudo ali
compartilhavam da mesma fé, né? O herói Gilgamesh, buscando a imortalidade, procura Utnapishtim em Dilmun, uma espécie de paraíso na Terra. Utnapishtim conta como Ea, equivalente do sumério Enki, o avisou do plano dos deuses de destruir toda a vida através de um grande dilúvio e o instruiu a construir um vaso no qual ele pudesse salvar sua família, seus amigos, sua riqueza e o gado. Depois do dilúvio, os deuses se arrependeram e fizeram de Utnapishtim imortal. Na China existem muitos. Esse épico de Gilgamesh você pode encontrar facilmente aí em PDF. Só botar aí épico de Gilgamesh, download, você consegue fácil pegar esse épico. Muitas fontes de lendas de inundação na literatura chinesa antiga. É em português, tá? Tudo já bonitinho, só você ler. Alguns parecem se referir a um dilúvio mundial, mas a maioria das versões registra apenas uma inundação regional. Xu Jing, o livro da história, provavelmente escrito por volta de 500 a.C. ou até antes, afirma nos capítulos iniciais que o imperador Yao está enfrentando o problema das águas alcançando os céus. Este é o pano de fundo para a intervenção do famoso Da Yu, que conseguiu controlar as inundações. Ele fundou a primeira dinastia chinesa, Shanhai Jing, clássico da montanha e dos mares, e termina com o governante chinês Da Yu, passando 10 anos para controlar um dilúvio cujas enchentes transbordaram o céu. Xusi, Liese, Huainanzi, Xuanwen-Jezi, Siku Kanshu, Songzi Dashu, dentre outras muitas lendas populares, todas contendo referências a uma mulher chamada Nhuva. Nhuva repara os céus quebrados depois de uma grande inundação ou calamidade e repovoa o mundo com as pessoas. Existem muitas versões desta lenda. A antiga civilização chinesa, concentrada na margem do Rio Amarelo, perto dos dias atuais, também acreditava que as inundações severas ao longo da margem do rio eram causadas por dragões, representando deuses, que viviam no rio e fizeram isto irritados com os erros do povo. A versão indiana, de acordo com... Na China tem bastante conteúdo dizendo sobre o dilúvio. E o mais engraçado é que um deus, né, deles, não contou a arca, mas um deus deles tentou conter as inundações, né? Digamos assim, a China, graças ao deus, passou mais ilesa sobre o problema do dilúvio. Interessante. O Matsya Purana e Shatapatha Brahmana, o mantri para o rei da Drávida pré-antiga, Satyavata, que mais tarde se torna conhecido como Manu, estava lavando as mãos em um rio quando um peixinho nadou para suas mãos e implorou-lhe para salvar sua vida. Ele o colocou em uma jarra e logo ele cresceu. Então, sucessivamente, mudou para um tanque, um rio e depois o oceano. O peixe, então, avisou que um dilúvio ocorreria em uma semana e destruiria toda a vida. Manu, portanto, construiu um barco que o peixe rebocou para o topo de uma montanha quando chegou o dilúvio. E assim, ele sobreviveu junto com algumas sementes da vida para restabelecer a vida na Terra. A tradição religiosa hindu considera que o Bhagavata Purana é uma das obras de Vyasa escritas no início de Kali Yuga. Nas lendas das tribos aborígenes que habitam as ilhas Andaman, as pessoas se tornaram negligentes quanto aos comandos que lhes foram dados na criação. Puluga, o deus criador, deixou de visitá-los e depois, sem mais aviso, enviou uma inundação devastadora. Apenas 4 pessoas sobreviveram a essa enchente. 2 homens, Loralola e Poilola, e 2 mulheres, Kalola e Rimalola.
Quando eles desembarcaram, descobriram que haviam perdido o fogo e que todos os seres vivos haviam morrido. Puluga então recriou os animais e plantas, mas não parece ter dado mais instruções e nem devolveu o fogo aos sobreviventes. A mitologia grega... Pô, Puluga foi boladão nessa daí agora, filho. Puluga não quis saber não. Vou fazer aqui um negócio aqui, é isso aí mesmo. Assim, claro que é uma alegoria para dizer que eles perderam tudo, aí o fogo seria, no caso, uma representação, porque o fogo é energia, né? Se você for ver tudo que é energético, tem atrito, essas coisas, aí o fogo justamente é o atrito, né? Quando você faz uma fricção muito forte ali em dois pedaços de madeira, aquele atrito gera essa energia que vira fogo. Então, muito interessante. Conhece 3 inundações: a inundação de Ogyges, a inundação de Deucalion e a inundação de Dárdanos, 2 dos quais terminaram 2 idades do homem. O dilúvio Ogygian terminou a Era de Prata. O dilúvio de Deucalion terminou a primeira Idade do Bronze. A inundação de Ogygian é assim chamada porque ocorreu na época de Ogyges, um mítico rei da Ática. Ogyges se parece um pouco com o sinônimo de primeval ou primal. Outros dizem que ele foi o fundador e rei de Tebas. Em muitas tradições, diz-se que a inundação de Ogygian cobriu o mundo inteiro e foi tão devastadora que Ática permaneceu sem reis até o reinado de Cecrops. Platão, em suas Leis, livro 3, estima que essa enchente ocorreu 10.000 anos antes de seu tempo. Também no Timeu e em Cítrias, ele descreve o grande dilúvio acontecendo 9.000 anos antes da época de Solon, durante o 10º milênio antes de Cristo. Além disso, os textos relatam que muitos grandes dilúvios ocorreram durante os 9.000 anos, já que Atenas e Atlântida eram proeminentes. A teoria da inundação na bacia do Egeu propõe que uma grande enchente ocorreu no final do Pleistoceno Superior ou no início do Holoceno. O Holoceno é um período geológico que teria começado aproximadamente 11.550 anos do calendário BP, ou cerca de 9.600 anos antes de Cristo, e continua até o presente. Pô, puxou longe agora, hein? Então, com isso a gente acaba descobrindo que realmente o planeta passa por dificuldades e mudanças climáticas violentíssimas, né? Então, a gente acaba vendo que nunca teve um conteúdo linear no planeta. Não, sempre é certinho. Todo mês de janeiro faz 38 graus regulado e todo mês de junho faz 25 graus regulado. Não, mentira, isso não acontece. Tem um dia que dá calor pra caralho, tem um dia que dá um frio da porra e por aí vai. E nunca foi esse linear, entendeu? Nunca foi. Esse dilúvio coincidiria com o fim da última era glacial, estimada em aproximadamente 10.000 anos atrás, quando o nível do mar subiu até 130 metros, particularmente durante o pulso de água fundida, quando o nível do mar subiu cerca de 25 metros em algumas partes do hemisfério norte durante um período inferior a 500 anos. O Peloponeso estava ligado ao continente e o Golfo de Corinto não estava formado. As ilhas ao redor da Ática, como a Egina, Salamina e Eubéia, faziam parte do continente. As Cíclades formaram uma grande ilha conhecida como Aigéis, enquanto o Bósforo e o Hellespont ainda não haviam sido formados. Essas descobertas geológicas apoiam a hipótese de que o dilúvio oggiano pode estar baseado em um evento real. É indicado... Para você ver que realmente teve, não só foi uma história, como agora isso aí acaba mostrando, né, meio que uma prova
e geológica, né? Que ocorreu alguma coisa nesse sentido, pois não estava formada e aconteceu, né? Do que você estude a lenda de Deucalião, contada por Apolodoro, onde Prometeu aconselhou seu filho Deucalião a construir um baú, ou ainda a lenda de Dárdanos, onde, de acordo com Dionísio de Alicarnasso, Dárdano deixou Fenel em Arcádia para colonizar uma terra no nordeste do mar Egeu. Quando ocorreu o dilúvio de Dárdano, a terra foi inundada e a montanha na qual ele e sua família sobreviveram formou a ilha de Samotrácia. Ele deixou a Samotrácia em uma pele inflada nas margens opostas da Ásia Menor e se estabeleceu no sopé do monte Ida. Devido ao medo de outra inundação, eles não construíram uma cidade, mas viveram ao ar livre por 50 anos. Seu neto Tros acabou construindo uma cidade que recebeu o nome de Troia. Porra, a fundação de Troia como foi, ó. Caramba, essa daí eu não sabia. Pô, a fundação de Troia. Que parada louca. Não devemos esquecer da teogonia de Apolodoro, onde Prometeu teria moldado os homens fora da água e da terra e deu-lhes também fogo, que, desconhecido de Zeus, ele havia escondido em um talo de erva doce. Mas, quando Zeus soube disso, ele ordenou que Hefesto prendesse seu corpo ao Monte Cáucaso, que é uma montanha cita. Nele, Prometeu foi pregado e mantido preso por muitos anos. Todos os dias, uma águia mergulhava sobre ele e devorava os lóbulos de seu fígado, que cresciam de noite. Essa foi a penalidade que Prometeu pagou pelo roubo do fogo até que Hércules depois o libertou. E Prometeu teve um filho, Deucalião. Ele reinou nas regiões sobre Ptia, casado com Pirra, a filha de Epimeteu e Pandora, a primeira mulher criada pelos deuses. E quando Zeus destruiria os homens da Idade do Bronze, Deucalião, por conselho de Prometeu, construiu um baú e, tendo-o armazenado com provisões, embarcou nele com Pirra. Zeus, despejando chuva pesada do céu, inundou a maior parte da Grécia, de modo que todos os homens foram destruídos, exceto alguns que fugiram para as altas montanhas do Bairro, e o Peloponeso ficou sobrecarregado. Mas Deucalião, flutuando sobre o mar por 9 dias e tantas noites, foi para Parnassos, e lá, quando a chuva cessou, ele pousou e se sacrificou para Zeus, o deus da escape. E por aí vai. E por aí vai, falou tudo. Você vê que esses mitos e essas lendas, por exemplo, você acaba percebendo justamente esse lance do clima, né, da Terra, que muda, entendeu? Muda. E aí você, não tendo uma explicação para isso, foi um Deus que fez isso, né? Tal. Ah, mas a ciência comprovou, então, só mostra que tem um Deus que realmente criou isso tudo. Tu acha que isso aí foi feito pelo acaso? Eu creio que não. Mas, muito interessante você ver que diversas culturas ao redor do planeta realmente viram que aconteceu uma chuvarada boa que inundou tudo e o negócio foi doido, muito doido. Na mitologia nórdica também existem 2 eventos separados. De acordo com a Edda em prosa de Snorri Sturluson, a primeira ocorreu na aurora dos tempos antes que o mundo fosse formado. Ymir, o primeiro gigante, foi morto pelo deus Odin e seus irmãos Vili e Ve, e quando ele caiu, tanto sangue jorrou de seus ferimentos que afogou quase toda a raça de gigantes, com exceção do gigante da geada Bergelmir e sua esposa. Eles escaparam em um navio e sobreviveram, tornando-se os progenitores de uma nova raça de gigantes. O corpo de Ymir foi então usado para formar a terra, enquanto seu sangue se tornou o mar. A segunda... Oh,
O cara devia ser muito gigante mesmo, para ser do tamanho da Terra. Pô. No ciclo mitológico nórdico, está destinada a ocorrer no futuro, durante a batalha final entre os deuses e os gigantes, conhecida como Ragnarok. Durante este evento apocalíptico, Jormungandr, a grande serpente do mundo que se encontra sob o mar ao redor de Midgard, o reino dos mortais, se levantará das profundezas aquáticas para se juntar ao conflito, resultando em uma inundação catastrófica que irá afogar a Terra. No entanto, seguindo Ragnarok, a Terra renascerá e uma nova era da humanidade começará. O mito... Isso é o tal do reset global. Então, isso aí a gente acaba percebendo, esse é o truque, né? São contar essas histórias de maneira diferente, para que a população não saiba que isso não, isso é besteira, isso aí foi no tempo muito antigo e tudo mais. Mas a Terra passa por esses problemas, como você está vendo, de tempos em tempos, né? Então, isso não é uma coisa que não aconteceu esporadicamente, isso é uma coisa que aconteceu, né? Então, tudo isso sobre essa agenda é sobre esse tempo que está chegando. O zoologista Brian Brunston observou as semelhanças entre essa lenda e um incidente descrito no poema épico anglo-saxão Beowulf, que tradicionalmente tinha sido associado ao dilúvio bíblico. Então pode ter havido um incidente correspondente na mitologia germânica mais ampla, bem como na mitologia anglo-saxônica. Na Irlanda também há uma história apócrifa Lebor Gabala Éren com relatos sobre o assunto. Na Finlândia, na runa de Kalevala intitulada Hava, a ferida, seção 8, Vainamoinen tenta um feito heróico que resulta em uma ferida jorrante, cujo sangue cobre toda a terra. Tá vendo que não estamos falando de poucos registros. Existem muitos registros de civilizações muito antigas, de relatos que aconteceu, né? Isso só prova que a gente tá perto de algo parecido com isso, entendeu? Porque senão o nego não tava fazendo bunker ao redor do mundo, essas paradas. Não, é guerra, o terror nuclear. Mudança climática, ou seja, tem alguma coisa de errado que não está certo. Só você parar e pensar um pouquinho. E há ainda o mito asteca. Nele, quando a Era do Sol chegou, havia passado 400 anos. Então veio 200 anos e depois mais 76 anos. E então, por fim, toda a humanidade foi perdida, afogada e transformada em peixe. Na mitologia Caddo, 4 monstros cresceram em tamanho e poder até tocarem o céu, sendo que alguns se salvaram em um junco oco até as águas diminuírem e os ventos secarem a terra. Na mitologia Hope, o povo se afastou de Sotuknang, o Criador, repentinamente. Então ele destruiu o mundo pelo fogo e depois pelo frio, e recriou-as 2 vezes para as pessoas que ainda seguiam as leis da criação, que sobreviveram escondendo-se no subsolo. As pessoas se tornaram corruptas e guerreiras pela 3ª vez. Como resultado, Sotuknang guiou as pessoas para a Mulher-Aranha, e ela derrubou juncos gigantes e abrigou as pessoas nas hastes ocas. Sotuknang então causou uma grande inundação e as pessoas flutuaram sobre a água em seus juncos. Bom, ficaríamos aqui meses se fôssemos entrar nos detalhes dos mais de 600 relatos da inundação coletados de cada continente. Mas, dada esta breve introdução, creio que já podemos passar para o próximo tema. Eu acho que creio. Vai ter a parte 2. Já viu, né?
Então, inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha, me ajuda a chegar em mais pessoas com esse conteúdo aí. E vai ter muito mais conteúdo aqui no canal, eu espero que você goste. Vamos pra cima. Até a próxima.